E aí pessoal, tudo bem com vocês? Quero fazer uma resenha, 2 livros aqui. Um não tem nada a ver com o outro, só que eu vou juntar os 2 aprendizados que eu acabei adquirindo através da sabedoria desses 2 caras. Um foi indicação de uma pessoa... ele é mais inteligente do que eu, tem QI bem alto. Inclusive, ele já tá dando aula já, um colega meu que manja muito, e ele é formado em economia e filosofia, né? É um cara que eu tive o privilégio de conhecer, né? Ele não produz conteúdo, mas tá bem pra caramba, assim, no sentido financeiramente, trabalha numa boa empresa e já tá dando aula, né? E ele me indicou esse livro do Adam Smith, na época lá que a gente estava estudando economia. Ele falou, mano, você tem que ler a teoria dos sentimentos morais, o Tratado dos Sentimentos Morais. Cada tradução é diferente, mas pode ser a teoria dos sentimentos morais ou o Tratado dos Sentimentos Morais do Adam Smith, que é, entre aspas, aí, o pai do capitalismo, né? Então vamos lá, o que ele fala nesse livro lá? Ele sacou uma coisa, né? Que geralmente é assim, ele teve que eu acredito que isso daí é uma inspiração, é algo de Deus, quando você tem uma sacada e a partir da sua sacada vem toda uma tradição, né, todas umas teorias que confirma essa teoria que você teve lá no início. Então eu considero o Rollo Tomassi um cara que ele teve uma iluminação, eu considero o Alan Roger Curry um cara que teve uma iluminação, eu considero o Nietzsche o cara que teve uma iluminação, Schopenhauer, Montaigne. Fazendo uma analogia do game, eles acharam uma skin lendária, né? Então, é óbvio que o Adam Smith está acima, né, desses caras que eu citei. Eu acho ele... O cara meio que ele é o pai do capitalismo. O que ele descobriu? Como que a ganância pode produzir algo bom, né? Ele estava tentando descobrir isso. Por que alguns defeitos, ele chama, né, de defeitos internos, virtudes externas. Como que isso pode produzir alguma coisa boa? Aí do outro livro, que basicamente é isso, como que você ser escroto, arrogante, um cara que só pensa em você, você ser um cara autocentrado pode produzir tanto resultado positivo como feminino. Então a pega desses caras é mais ou menos isso, desses 2 livros. Então lá no Adam Smith ele dá um exemplo da padaria. O motivo que você paga um pão gostoso e barato é porque tem 2 pessoas extremamente gananciosas competindo pelo cliente, né? Essa é a teoria dele. Então o cara levanta de manhã, ele olha, ele vê uma padaria. Ele tem uma padaria. Na hora que ele vê que o cara abaixou o preço da padaria, ele abaixa mais. Então isso produz uma virtude, essa competição, que é você pagar barato no pão e com qualidade. Mais ou menos como que funciona, vamos dizer assim, o Uber. O Uber, você aumenta a competitividade tendo vários motoristas. Qualquer um pode entrar na Uber tendo um carro e tendo uma CNH e tal. Então isso aumenta a competição, você tem muitos motoristas e isso abaixa o preço da corrida. Tá entendendo? Ou seja, a ganância por você fazer uma renda extra, de você ir atrás de você e trabalhar, de querer ganhar mais, faz com que várias pessoas tenham um benefício, né? E ele estava tentando analisar esse tipo de mecanismo, né, que é o capitalismo. Você tem um capital, né, você quer competir em um mercado. Por que o capitalismo não funciona muito bem no Brasil? Porque no Brasil a barreira de entrada é muito grande, você tem uma estrutura burocrática muito grande, então a barreira de entrada para você ter um negócio, comparando com meio que um CDI, comparando meio que um índice aí que vai render, tipo, hoje no Brasil, 15% ao ano, não vale a pena você competir. Então você vai ter uma sociedade não próspera, né? Porque se você comparar com os Estados Unidos, você abre uma empresa em 1 hora e fecha em 1 hora. Mais ou menos isso. Então a barreira de entrada é pequena. Mesmo em alguns... O único lugar que a barreira de entrada é baixa é na internet. Que você pode, com o seu esforço, produzindo conteúdo, de graça, você só vai usar o PC e a internet. É o único lugar. O resto, pra mim, a barreira de entrada é muito alta. Por exemplo, pra mim abrir uma doceria hoje no Brasil já é complicado.
até se eu for emitir uma nota, tudo é muito complicado. Então, desfavorece o cara que tem essa mentalidade mais gananciosa de empreender. Eu sei que tem alguns caras que eles são anormais, eles têm uma obsessão e por isso que dão certo, né? Então, são um tipo de pessoa específica. Então, nos Estados Unidos, você vai ver, por exemplo, uma família lá, ele tem o trabalho dele, a mulher tem um trabalho dela e, e eles têm um lava rápido. É muito comum isso, as famílias terem um negócio próprio, porque é muito fácil você abrir, é fácil você alugar um galpão, é tudo muito propício para você fazer negócio, né? Então o Brasil, ele tem essa dificuldade, pode ser por motivos de vir de uma colônia e não herdou pessoas com essa mentalidade, meio que vinham presidiários, pessoas que estavam saindo da coroa portuguesa, né? Pela porta de trás, né? E nos Estados Unidos não, então as pessoas queriam prosperar mesmo, né? Quando saíam lá da Inglaterra, isso pode ter influenciado. Existem várias, é uma conjuntura, entendeu? Não tem uma coisa só, é um gráfico de pizza, mas mais ou menos isso. O Adam Smith, ele estava tentando entender como esse mecanismo dá tão certo. Por que esse mecanismo dá tão certo? E ele é indestrutível, não tem como você vencer o capitalismo. O capitalismo é um avião sem rota, seguindo imparável. Não tem como parar o capitalismo, porque na teoria dele, isso faz parte da natureza humana. Essa é a teoria dele. Na teoria dele, a fazer negócio está embutido dentro dos seus genes. A gente sobreviveu fazendo troca, escambo e acumulando. Então a acumulação faz parte de uma estratégia de sobrevivência. Aquele que acumula e aquele que tem recurso sobrevive. Então não é invencível. Por isso que o socialismo não funciona. Porque ele é antinatural. E ele é, em certo modo, satânico. Tudo que é contra a sua natureza é satânico, na minha visão. Se você quer destruir alguma coisa que é natural, isso daí vai te provocar uma depressão. Eu já falei sobre os motivos que você tem uma depressão, e uma delas é tamponar a sua natureza. Se você ficar tamponando muito a natureza, porque é da natureza a acumulação, né? Então você vai ter sociedades que vai ter bilionários, entendeu? Tem uma frase da Margaret Thatcher, né, que foi presidente da Inglaterra, que ela falava mais ou menos assim: não tô preocupado que vai ter 10 bilionários com Rolex, desde que a base está saindo da pobreza. O que ela quer dizer com isso? Não importa se o dono da empresa ele vai ser bilionário, ele vai ter 5 Rolex e 3 Ferraris, desde que ele empregue e dê qualidade de vida para as pessoas que não têm qualidade de vida. Ou seja, você consegue dar mobilidade social para as pessoas que estão na base. Essa era a preocupação dela. E basicamente, rapaziada, isso vai gerar algumas distorções, né? E ele fala também no livro. Uma das distorções é: quem tá embaixo vai continuar embaixo, quem tá em cima a tendência é cada vez mais acumular. E isso vai se refletir no mercado sexual. Aí que entra o livro do Alan Roger Curry, né? Ele fala assim, ó. Aqui nesse livro, que foi o primeiro dele, foi o que estourou, né? Que colocou ele no mercado aí de coaching, de relacionamento, há muitos anos atrás. Na minha visão, eu coloco ele e o Rollo Tomassi aí entre os pais, né? As teorias vieram tudo deles. Tudo que a gente fala hoje, tudo que é disseminado aí na comunidade veio dele. Principalmente coisas relacionadas à hipergamia, a alfa e beta, veio tudo dele. Ele fala aqui nesse vídeo: sussurre no ouvido da mulher o que realmente está em sua mente. O que ele ensina nesse livro? A você ser direto, né? É pra você pensar em você primeiro. Ó, eu quero transar com você. Você não manipular a mulher. Isso pode dar certo? Sim, se a mulher tiver realmente interesse genuíno por você. Então, mais ou menos, qual que seria a natureza em seu curso? Em que a gente colocaria, entre aspas, assim: isso é do jogo. A mulher, ela tenta construir dependência através da luxúria, né? Através do sexo. Como? O jeito que ela fala com você, a feminilidade dela, a forma como ela vai se soltando sexualmente, sedução. Ela usa a capacidade dela de te seduzir para construir dependência em você, para ela ter o leverage, né? O que é o leverage? O poder na relação, né? Então, pela teoria dos sentimentos morais do Adam Smith, isso é o egoísmo, né? Ela quer construir dependência em você para que você desenvolva sentimento por ela, né?
Então, vem de uma parada egoísta, vem de um sentimento, vamos dizer assim, ruim. Qual que é a do homem? A do homem, eu vou marcar território dela, né? Através sexual, do que eu posso prover, e vou usar a possibilidade de sentimento e de namoro futuro. Então, por exemplo, quando uma menina me pergunta se eu quero relacionamento sério, eu falo, eu estou aberto no futuro se algo se materializar, porém eu não achei a pessoa certa ainda e tal, né? Então o que é isso? Eu tô manipulando. Por quê? Porque eu quero continuar transando com ela mais vezes. O que vai acontecer com isso? Através desses sentimentos egoísta, mesquinho e pouco valoroso, né? Porque a gente tá pensando na gente, a gente não pensa na outra pessoa, porque o ideal é fazer isso daqui que o Alan Roger Curry fala, né? Não, eu quero só sexo, eu quero transar com você primeiro, aí depois a gente pensa em relacionamento futuro. Que o ideal seria isso que ele fala no livro, né? Você fazer o modo 1, você não manipular e ela está aberta a sair do relacionamento. Isso seria ideal, só que a gente não consegue. O homem não consegue ser assim porque ele acha que ele vai perder a mina, né? Ele não vai conseguir transar. Muitos caras. A não ser que você seja igual ele, cara. Um cara muito destacado, um cara que as meninas vê como muito raro. Fala, foda-se, ele só quer me comer, eu vou. Que seria os caras o alfa, os caras famosos, entendeu? Então a gente não consegue ser assim. E a mulher também, ela não vai ser verdadeira com você, entendeu? Você não vai aguentar a verdade, entendeu? Coisas relacionadas a passado, coisas relacionadas, tipo, eu tô descendo... eu preciso de você pra me lidar com outros caras melhores, entendeu? Eu preciso construir, seduzir você, eu preciso construir vínculo em você pra que você me dê força pra me lidar com alfa. Ela não vai falar a verdade, então vem de um sentimento mesquinho de manipulação. Esse curto-circuito entre interesse, esse conflito de interesse, em que você quer conquistar território nela pra ela transar mais vezes com você, através disso você começa a desenvolver sentimento por ela e ela por você. Sentimentos morais ruins pode se transformar em algo virtuoso, né? Por quê? Porque o homem, ele acaba desenvolvendo o sentimento quando ele tá perto. Se você ficar muito perto de uma pessoa, de uma mulher, que ela é bem feminina, ela pode ser feia, ela pode ser gordinha, natureza vai se encarregar de fazer você desenvolver sentimento por ela. Por quê? Porque a gente tem que reproduzir com a fêmea. E ela é a fêmea mais perto. Então, se ela for receptiva na cama, ela te tratar razoavelmente bem e você passar tempo com ela, mesmo você pensando que não vai namorar com ela no futuro, a chance é que você desenvolva sentimento por ela. E igualmente com a mulher, porque a energia masculina, ela nutre a mulher, entendeu? A mulher, elas são desenvolvidas, a natureza dela é pra ser submissa ao homem. Isso daí tá na natureza dela. Não no sentido... ruim da palavra, de barriga no fogão, limpar o quintal, não, é da natureza feminina cuidar de um homem, entendeu? E a natureza vai fazer o seu curso, mesmo ela com a mentalidade de construir sentimento em você, construir afeto através da luxúria. A mulher, ela usa a luxúria, o poder dela de sedução, para construir vínculo em você, para que você peça ela em namoro, para que ela tenha alguma vantagem, que é o leverage, entendeu? Então, esses sentimentos morais que na teoria do Adam Smith são algo ruins, promove o que você vê aí. Casamento, amor, afeto, que ele chama de vícios privados, virtudes públicas. Eu quero construir território nessa mulher, através do meu sexual, através da minha qualidade sexual, através da minha provisão, para me transar com ela mais vezes, mas eu não quero namorar. Ou seja, pro Alan Roger Curry, isso é uma manipulação. Eu começo a fazer isso através que eu vou passando tempo, levando ela pra sair. Ela também tem essa mentalidade de construir afeto em mim através do sexo, né? Construir dependência em mim, né? Que é o love bombing. A gente acaba se apaixonando, entendeu? Então é mais ou menos isso. Não sei se vocês conseguiram entender como a natureza é intrínseco ao humano, né? Que é vícios privados, virtudes públicas, né? Outra coisa que eu queria falar pra vocês o bonzinho só se fode, o cara que é rico vai ser cada vez mais rico. É só você ver a teoria dos juros compostos, pra quem já estudou isso. Só você ver a teoria do 1 milhão. Quando você consegue 1 milhão, sua vida só melhora.
Porque os juros compostos vai trabalhar para você. A pessoa que tem mais sempre vai ter mais. O cara que ele consegue atrair mulher, ele sempre vai atrair mulher, nunca vai parar. É muito difícil um cara que tá acostumado a trocar de namorada várias vezes, isso daí parar, e aquele que não tem nada vai acabar não tendo nada, e se ele falir, a tendência é que ele abra outra empresa e fale também. É uma coisa da natureza, não sei o que é, eu acho que tá relacionado à capacidade de sobrevivência. A genética do cara mais forte, mais resiliente, que acumula, tem que ser passada pra frente. É uma parada que os fracos não têm vez. Não tem aquele filme onde os fracos não têm vez? Que a natureza é aquele personagem que quando você encontra com ela, ele é implacável e ele é vítima da própria natureza. Não é isso que o filme lá, onde os fracos não têm vez? Vale até a pena fazer um vídeo. É um cara que ele é a força da natureza, né, que ele é um assassino incontumaz, impiedoso. Se você encontra com ele, você tá fudido. É mais ou menos assim, a natureza é implacável. Foi um processo natural da regra 80-20, do mercado tomar esse sentido, porque a natureza é assim, sempre foi assim. Os melhores sempre vão transar mais e sempre vai ter mais dinheiro. Enquanto a base sempre vai sustentar a vida, o estilo de vida dos melhores. Como que é? O cara tem uma empresa e ele investe naquilo através da ganância dele e da obsessão dele de fazer aquilo dar certo. Você trabalha para ele, ele te paga um salário, enquanto você constrói uma vida de luxo, de luxúria, e ele sempre vai ter mais e melhores mulheres, né? Olha lá e pesquisa a vida do Vorcaro, o dono do Banco Master. Vê como que é a vida dele. Ele deu golpe em todo mundo. É assim que é a natureza, rapaziada. Não tô falando que você tem que ser imoral, que você tem que fazer isso. Tô falando que trabalhar num CLT, ter um horário, ter uma mulherzinha e tal, basicamente você só vai se foder. O bonzinho só se fode, porque é assim que a natureza quer. O ser humano conseguiu construir tudo isso que a gente conseguiu, que é a teoria do Adam Smith, cara, que é através da ganância, do egoísmo, e é por isso que você cresce, porque você pensa muito em você, e você adquire valor, as pessoas conseguem perceber esse valor e começam a orbitar. É meio que o homem busca o poder e as mulheres buscam os poderosos, né? Basicamente isso. Valeu, pessoal, até a próxima. Mas antes quero anunciar meu clube de membros, onde vou postar conteúdo diário e sem censura. Devido às exclusões de canais, vídeos e cerceamento de pensamento, acho justo ter uma plataforma onde o conteúdo é valorizado e bem visto. Está no valor de R$ 9,90. A plataforma obtém 30%, tornando inviável baixar o preço. Espero vocês por lá. Valeu, pessoal, até a próxima. Considere adquirir meu serviço de análise facial. Uso um método muito eficiente e técnico, com muitos detalhes, e com 3 categorias de preço bastante acessíveis. Vai até a descrição do canal e acesse o link Avaliação Facial. Lá você vai ser direcionado ao meu site. Esses links também estão na descrição dos vídeos. Considere também adquirir meu e-book de Guia de LooksMax em 10 etapas. Lá eu detalho ainda mais cada ponto e faço uma leve introdução da importância da melhoria da aparência e o efeito halo. Além de ser completamente diferente de tudo que você já viu. E ainda pode ajudar na manutenção do canal. É um valor simbólico de R$15. Caso não tenha interesse, acompanhe minha playlist de LooksMax, que está excelente.